Então, vamos começar, né? Vamos começar. Bom dia, Verônica. Chegou ali agora. Bom, funções inorgânicas é o nosso assunto atual, né? Funções inorgânicas, certo? No caso, nós vimos na última aula que as funções inorgânicas, elas possuem três conceitos principais. Conceito de Arrhenius, conceito de Bronsted-Lowry e conceito de Lewis, né? Arrhenius é o pioneiro, né? Que ele fala somente de soluções aquosas. Bronsted-Lowry, foram dois estudiosos que tiveram também suas contribuições. Então, cada um teve a sua contribuição para esse conceito e Lewis também teve sua contribuição. No nosso caso, a gente começou na última aula, né? Na aula de ontem, né? Na verdade, terça-feira. Terça não, desculpa, quarta. Nós começamos a falar sobre as funções inorgânicas segundo o conceito de Arrhenius. Falei, primeiramente, de ácido, né? Falei o que é um ácido, que ácido é toda substância que em meio aquoso libera como único íon positivo o H+. Na verdade, o ácido é uma substância covalente que sofre um processo de ionização e nesse processo de ionização libera o íon H+, que em solução aquosa ele se liga facilmente, vai se ligar facilmente aos pares de elétrons da água, formando assim o íon hidrônio, que é o H3O+, certo? Nós falamos isso. Falamos um pouco da nomenclatura dos ácidos, que os ácidos seguem o que? A nomenclatura ico-oso, né? Podendo ter per, podendo ter hipo, certinho? Também, eu falei para vocês na aula como uma decoreba, né? Na verdade, uma forma mais simples de você obter a nomenclatura, certo? Só que o conceito científico para dar a nomenclatura ácido, que foi o que eu não falei, ele tem a ver com o estado de oxidação. Estado de oxidação, né? Ó, vamos botar aqui, ó. Nomenclatura dos ácidos. Ó, pessoal, estou pesando mais um pouco nos ácidos, porque a partir dele, a partir do conceito de ácidos, a gente consegue fazer os demais mais facilmente, né? A nomenclatura dos ácidos tem a ver com o estado de oxidação. Primeiramente, o que é estado de oxidação? Nós já vimos as ligações químicas que os átomos eles tendem a perder ou ganhar elétrons, certo? Ou, em alguns casos, a compartilhar, né, esse par de elétrons. Contudo, todavia, todos os átomos tendem a perder ou a ganhar. Tendem. Ou seja, tem uma situação que ele está naquele momento perdendo ou ganhando. E isso depende muito da eletronegatividade do átomo. Vamos entender isso aqui. Por exemplo, né? Vou pegar uns exemplos que não tem nada a ver com ácido. Uma ligação iônica, né? Vamos pegar assim, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo. Pega aqui, por exemplo, NaCl. NaCl, né? Cloreto de sódio. Nós já vimos que o cloreto de sódio realiza a ligação iônica e o sódio doa um elétron para o cloro, ficando positivo, e o cloro fica negativo, recebendo este um elétron. Então, aqui eu tenho o estado do sódio nesse momento, ou seja, nessa situação, e o estado do cloro nessa situação. O que isso quer dizer? Neste caso, não tem uma tendência. Aqui não tem a tendência de perder ou de ganhar. O sódio perdeu e o cloro ganhou. Mas o sódio perdeu quantos elétrons? Perdeu 1. E o cloro recebeu quantos? Recebeu 1. Então, ó, o sódio perdeu 1 elétron, perdeu 1 elétron, e o cloro ganhou 1 elétron. Então, o estado de oxidação de cada um dos dois é 1. Que é o quê? Essa movimentação eletrônica. Foi 1 elétron para cada um. Como o sódio perdeu 1 elétron, o estado de oxidação dele é mais 1. Como o cloro ganhou 1 elétron, o estado de oxidação dele é menos 1. Ou seja, a carga é correspondente ao estado de oxidação. O que é estado de oxidação? É a situação que o átomo se encontra
perdendo ou ganhando elétron. Se ele está perdendo elétron, ele fica positivo. Se ele está ganhando elétron, ele fica negativo. Então, o estado de oxidação tem a ver com essa transferência de elétrons que o átomo está sofrendo naquele composto. E também a tendência, né? Se ele está tendendo a perder ou tendendo a ganhar. No caso do sódio e cloro, é essa situação. Vamos pegar aqui outro exemplo agora. Agora vamos pegar um composto covalente, né? Vou pegar aqui, ó, a água. Nós vimos que a água realiza a ligação covalente, né? E a hibridização do oxigênio é do tipo sp3 e ele tem geometria do tipo angular. Nós já falamos sobre isso. Mas, nesse momento, essa situação não me interessa. O que me interessa saber é o seguinte: qual é o estado de oxidação do hidrogênio e do oxigênio? Primeiramente, gente, o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Eletronegatividade nós já vimos em tabela periódica, que é o quê? A tendência, na verdade não, a força que o átomo exerce sobre a ligação. Se o átomo exerce uma força muito grande, ele puxa o elétron para si. Então, essa força de atração do elétron é chamada de eletronegatividade. Essa força de atração na ligação, né? Então, o átomo de oxigênio é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, se ele é muito mais eletronegativo, a tendência do elétron é ir para o oxigênio saindo do hidrogênio. Correto? Saindo do hidrogênio. Então, só que o hidrogênio só tem um elétron. Então, ele está empurrando um elétron para o oxigênio e o oxigênio está puxando esse um elétron dele. Então, observe, ó, eu tenho um elétron saindo do hidrogênio e um elétron recebendo, o oxigênio recebendo. Como o hidrogênio está perdendo para o oxigênio, o estado de oxidação dele é mais um. Como o oxigênio é mais eletronegativo, está recebendo um, é menos um. Só que tem outro hidrogênio aqui. Esse um hidrogênio também está perdendo um. E esse oxigênio está ganhando esse 1. Quando a gente vai analisar, o estado de oxidação do hidrogênio é mais 1, qualquer hidrogênio, e do oxigênio, no total, é igual a menos 2. Por que menos 2? Que é 1 desse hidrogênio e 1 deste hidrogênio. Então, nós podemos dizer que o estado de oxidação do oxigênio é menos 2. Certo? Então, estado de oxidação é em qual situação o átomo se encontra na ligação, ou seja, ligado em um determinado composto. Neste caso, o estado de oxidação do oxigênio é menos 2. Ele está ganhando 2 elétrons. Ah, mas ele não ganhou ali. O hidrogênio está compartilhando. Mas o estado dele aqui é menos 2. Porque ele é muito mais eletronegativo e a tendência dele é retirar esses elétrons do hidrogênio. No caso aqui do sódio, a mesma maneira. Beleza? Vamos lá. Então, o estado de oxidação tem a ver com a situação do átomo, se ele está ganhando ou perdendo elétrons dentro do composto. Vamos lá, outra informação importante. Ó. No caso, vou apagar aqui, né? Deixa eu liberar o Matheus ali. Então, ó, no caso, o que é que nós temos? Estado de oxidação. Mas o estado de oxidação, em algumas situações, é fixo. Vou passar aqui alguns para vocês, para a gente poder entender a nomenclatura dos ácidos. Vou apagar agora. Beleza? Vou apagar, né? Beleza. Então vamos lá, ó. Estado de oxidação. Primeiro, elementos da família 1A, elementos da família 2A, elementos, no caso do alumínio, família 7A, certo? Vamos botar aqui já alguns. O estado de oxidação desse camarada é mais 1, aqui é mais 2, aqui é mais 3, aqui é menos, aí vem menos 1, no caso, pode variar de menos 1 a mais 7, nós vamos explicar cada um deles, né?
O oxigênio pode ser menos 2, menos 1, menos meio, mais 2. Hidrogênio é mais 1 ou menos 1. Deixa eu ver o que mais a gente usa bastante. Só. Família 6A, né? Família 6A pode ser menos 2A mais 6. O zinco é mais 2. O ferro, estou colocando alguns já aqui, a gente vai usar na nomenclatura das bases. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3. O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Mais utilizados. Prata é mais 1. Os principais que a gente vai utilizar são esses aí. O flúor, né? O flúor é sempre menos 1. O flúor não tem outro estado de oxidação. Deixa eu ver o que mais. Só. Então, ó, esses são os principais estados de oxidação que a gente vai trabalhar, certo? Tem o cobre também, né? Tem o cobre aqui, ó. Cobre. Ele pode ser mais 1 ou mais 2, certo? Pronto, vamos lá. Esses são estados de oxidação feitos, tudo bem? Alguns que já são estabelecidos. Mas aqui tem o do 7A, vai de menos 1 a 7. Isso sim, mas vai de menos 1 a 7, vai depender de como ele está ligado, tudo bem? A gente vai chegar lá e vai analisar isso. Beleza? No caso do família 6A, vai de menos 2 a mais 6. Também é a mesma situação. Depende muito de como ele está ligado. Vamos lá. Aqui é fixo. O ferro pode ser mais 2 ou mais 3. Que no caso aí nós temos o ferro no maior estado de oxidação e no menor. O ouro e assim sucessivamente. Mas o que nos interessa mais aqui, principalmente, é entender do oxigênio e do hidrogênio. Por quê? Porque esses dois aqui é o que vai mais vigorar a questão da nomenclatura dos ácidos, certo? Porque a partir deles a gente descobre os demais e aí tudo facilita. Vamos lá, oxigênio, ele é menos 2 na maioria das vezes, quase sempre. A gente vai trabalhar com ele sempre em menos 2. Quando é que ele é menos 1? Quando ele é um peróxido. Peróxido, quando ele é um peróxido. Nós vamos falar pouco. O peróxido a gente vai falar quando estiver falando de óxidos. Né? Aqui ele é um superóxido. E aqui ele é um fluoreto. Como assim fluoreto? Quando ele está ligado ao flúor, ele é mais 2. Superóxido e peróxido a gente vai falar somente em óxido. Então, em todos os casos que nós estivermos trabalhando agora de ácido, o oxigênio, o estado de oxidação dele é menos 2. Beleza? Então, vamos lá. Então, vocês podem printar aí a tela, por favor. Ou não printar também, porque vai ter o vídeo, né? Mas, de qualquer forma, aqui, vamos lembrar disso aqui. Do hidrogênio. O hidrogênio é mais 1 e menos 1. O hidrogênio só é menos 1 quando ele está ligado a metal. Então, ligado a um metal, ele é menos 1. Nos demais, ele é sempre mais 1. Certo? Ou seja, em todos os ácidos, nós vamos trabalhar o hidrogênio como mais 1. Então, vamos lá. Vamos apagar aqui um pouquinho. Tranquilo aí? Vocês vão entender melhor isso daqui à medida que a gente vai falando dos ácidos. Certo? Vou apagar. Vamos lá. Vamos aplicar isso aqui nos ácidos, certo? Vamos lá, Então, vamos lá, gente. Vamos aplicar isso aqui nos ácidos. Gente, nomenclatura dos ácidos ela é dada da seguinte maneira. Primeiramente, tem o termo ácido, né? Aí vem
nome do elemento central, terminação. Aí, deixa eu botar aqui. Pé. Pé, nome do elemento central, ico. Ácido, nome do elemento central, ico. Ácido, nome do elemento central, oso. Ácido, nome do elemento central, hipo, oso. Certo? Quando é que isso aqui vai acontecer? Primeiramente, para ter o termo pé, o estado de oxidação do elemento central, ele precisa ser mais 7. Certo? Para ter o termo ico, o estado de oxidação, ele tem que ser de mais 6, mais 5. Para ele ser oso, ele tem que ser mais 4, mais 3. E para ele ser hipooso, aqui mais 4, mais 3, mais 2, na verdade. E aqui tem que ser mais 1, ou 0. Certo? É o estado de oxidação do elemento central. Com algumas exceções, lógico, né? Vamos, então, ó. Estado de oxidação é o que vigora a nomenclatura dos ácidos, né? Então, isso é o fenômeno químico que estabelece a nomenclatura dos ácidos. Esse é o importante. Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar com nomenclatura de ácidos, o que importa, na verdade, é o estado de oxidação do elemento central. Né? Quando a gente vai observar a estrutura e analisa o estado de oxidação, é o que a gente vai entender da estrutura. Beleza? Então, alguma dúvida aí? Vamos fazer alguns exemplos. Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos lá. Pagar, hein? Fazer os exemplos. Pegar aqui, ó. H2SO4. Certo? H2SO4. Como é que a gente vai analisar o estado de oxidação de cada um? Primeiramente, o hidrogênio e o oxigênio. Lembra que eu falei com vocês? Em todos os casos que nós estivermos trabalhando aqui com ácido, o hidrogênio, o estado de oxidação dele vai ser mais 1. E em todos os casos, o oxigênio vai ser menos 2. Tudo bem? No caso do enxofre, como eu não sei, eu chamo ele de X. Então, mais 1 vezes 2, que são 2 hidrogênios, tá vendo? O estado de oxidação vezes o número de hidrogênios, porque são 2 ao todo, então a carga total que ele fornece é mais 2. Oxigênio, menos 2, vezes 4, que vai dar uma carga total de menos 8. Não é isso? Enxofre,
X vezes 1 do enxofre, que não aparece, mas é só 1, então mais X. Toda substância neutra que não tem carga, o estado de oxidação somatório dela tem que ser 0. Então, se eu somar esse com esse com esse, tem que ser igual a 0. Analisando aqui agora, X é igual a o 8 passa para lá positivo, o 2 passa para lá negativo. Então, X é igual a mais 6. Então, o estado de oxidação do enxofre é mais 6. Então, se é mais 6, a gente lembra. 7 é per ico. 6 e 5 é ico. Então, aqui, ó, nós vamos ter a nomenclatura ácido. O enxofre, como vem vem do sulf, vem do inglês sulf, então a gente utiliza sul. Aí vem ico, né? Sulf, né? Sulfúrico. Terminação em ico. Então, esse daqui é o ácido sulfúrico. Certinho? Outro exemplo aqui. Vou pegar aqui, ó. HClO4. Mesma coisa. Hidrogênio mais 1. Oxigênio menos 2. Só tem um hidrogênio, ele contribui com carga mais 1. Tem 4 oxigênios, contribui com a carga menos 8. Um cloro, que é X, mais X. Somando tudo tem que ser igual a 0. Então, X é igual a 8, passa para lá positivo, menos 1. X é igual a mais 7. Então, é o maior estado de oxidação. Nesse caso, o nome do ácido vai ser ácido per. Toda vez que tiver per, é porque tem mais 7. Aí vem qual é? É o cloro. Clórico. Então, ácido perclórico. Beleza? É assim, então, que a gente dá o nome aos ácidos, de modo geral, conforme o seu estado de oxidação. Tranquilo aí? Pelos aqueles anos que eu passei para vocês na última aula, é possível também chegar a essas nomenclaturas, tudo bem? No caso, gente, eu passei para vocês aquele modelo porque eu acho mais simples de dar nomenclatura. Eu decoro mesmo o negocinho lá e vou mandando ver. Mas a nomenclatura é feita dessa maneira. Certo? Então, tranquilo aí. Vou apagar aqui. Vamos lá, então, nomenclatura dos ácidos, é isso aí. Certinho? Então, gente, ó. Só para lembrar, o ácido ele tem a ionização, ou seja, ele sofre ionização em água e libera o H+. Então, no caso, o ácido ele pode ter mais de um hidrogênio ionizável, então ele pode ter mais de um hidrogênio ou mais de uma etapa de ionização. Então, vamos lá, vamos ver aqui agora as etapas de ionização dos ácidos, né? Vamos ver, vamos pegar aqui, por exemplo, o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele vai ionizar em água, certo? Formando vamos ver aqui. Formando por 4 menos, libera o primeiro hidrogênio ionizado. Né? Primeiro hidrogênio ionizado.
O ácido que já perdeu o primeiro hidrogênio pode perder o segundo. Vai dar o quê? Deu o segundo. Certo? Esse que já perdeu 2, pode ainda perder mais um. Certo? Então, aqui eu tenho primeira ionização, segunda ionização, terceira ionização do ácido fosfórico. Ou seja, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, ele pode perder até 3 hidrogênios. Certo? Então, se a gente for analisar, o ácido fosfórico, ele vai ter a fração não ionizada, vai ter a fração com o primeiro hidrogênio perdido, vai ter a fração com o segundo hidrogênio perdido e vai ter a fração com o terceiro hidrogênio perdido. Então, o ácido fosfórico, em solução, ele vai ser apresentado de 4 maneiras diferentes. Que é o ácido fosfórico não ionizado, perdendo o primeiro hidrogênio, o segundo e o terceiro hidrogênio. Né? Essas são as apresentações do ácido fosfórico. De um modo geral, aí a gente tem a equação geral de ionização. A equação geral de ionização, que é o quê? Como é que é? Como todo, se ele perdesse todos os hidrogênios, a gente vai cortar, ó. Corta aqui e aqui, aqui e aqui. Só sobra o quê? Aí vem H3PO4, 3 águas, formando, sobrou só o PO4, mais 3 hidrônios. Certo? Então, é de um modo geral. Mas nós temos que entender que o ácido fosfórico se apresenta dessas 4 formas diferentes. Vamos lá. Vamos agora falar das bases. Ó, gente, as bases são muito mais tranquilas de fazer, né? Base, né? As bases são muito mais tranquilas de estudar. Né? Porque a nomenclatura mesmo é muito mais fácil, né? Então, vamos falar. Segundo Arrhenius, o que é uma base? Base, segundo Arrhenius, é toda substância que, em meio aquoso, libera como único íon negativo a hidroxila. Conforme a gente já escreveu isso antes, né? Nós já demos esse conceito. Então, base libera hidroxila, ácido libera H+. O H+, em solução, vira H3O+, por causa da água, né? No caso da base, libera hidroxila. Vamos ver os exemplos. AgOH. Pega NaOH. Deixa eu botar mais pra cá. MgOH2. AlOH3. Vai estar difícil até para comprar piloto na rua. Tá tudo fechado. Nem piloto a gente está conseguindo achar na rua. É isso aí. Ou pelo menos a tinta para poder repor aqui. Não estou achando. Mas assim mesmo. Vamos lá. Vamos tentando aí. Gente, olha só. AgOH. Observe que
neste caso, mudou uma coisinha aqui, ó. A hidroxila sempre vai estar depois do elemento principal, que corresponde à base. Segundo a Arrhenius, a gente está trabalhando com a Arrhenius. Então, ácido, segundo a Arrhenius, libera H+. Aí, para a gente facilitar a questão do ácido, tem o Hzinho na frente, certo? Algumas exceções de ácidos que não tem o Hzinho na frente. Já na base, para a gente ter uma decoreba mais rápido, teve OH. Teve OH a gente considera como base, certo? Neste caso aqui, ó, OH, prata. OH, sódio. OH, magnésio. OH, alumínio. Tá vendo? Facilita a nossa vida. Qual é o nome desse OH? Hidroxila. Aí a gente chama de hidrox, né? Ou, neste caso, a gente chama de hidróxido, né? Como é da base aqui, a gente chama de hidróxido. Hidróxido de prata. Olha como é fácil da nomenclatura. O de cá, hidróxido de... Qual o nome desse cara? Sódio. Hidróxido de sódio. Qual o nome desse outro aqui? Hidróxido de magnésio. E de cá, hidróxido de alumínio. Olha como é fácil. Muito mais simples da nomenclatura. Então, as bases são mais fáceis, certo? No caso do ácido libera H+, a base libera OH-. Nomenclatura é muito fácil de dar. É tanto que, ó, existe duas formas de dar a nomenclatura das bases. No caso dos elementos representativos, que é o caso das famílias 1A, família 2A, do zinco, do alumínio, esses elementos a gente só chama o quê? Hidróxido do elemento. Por exemplo, césio, hidróxido de césio. Cálcio, hidróxido de cálcio. Bário, hidróxido de bário, assim sucessivamente. Só isso, não tem dificuldade nenhuma. E a quantidade de hidroxilas depende da carga desse metal. Por exemplo, magnésio, ele está na família 2A. Então, a carga dele é mais 2. A gente já viu isso, hein? Mais 2. Então, ele precisa de 2 hidroxilas. 2 hidroxilas, porque a carga dele é mais 2. Alumínio, família 3A. Então, a carga dele é 3 mais. Então, ele precisa de 3 hidroxilas. Olha como é fácil. A quantidade de hidroxilas é a carga do elemento. No caso aqui, o alumínio está com qual carga? 3 mais. Magnésio, 2 mais. Prata, mais 1. Sódio, mais 1. Somente o que? A quantidade de hidroxilas corresponde à carga do elemento. Beleza? Então, a nomenclatura é muito simples de analisar da base. E a classificação das bases, mesma ideia que o ácido. Nós chamamos de monobase, dibase, tribase, tetrabase. Ou polibase, né? Polibase. Não tem muita coisa a se fazer, não. Olha só. Por exemplo, tem uma hidroxila, monobase. Tem 2 hidroxilas, dibase. 3 hidroxilas, tribase. Olha como é fácil. Então, essa classificação quanto à quantidade de hidroxilas é simples. É mono, di, tri, tetra. Agora, elas são classificadas em também forte, moderada e fraca, né? Vou apagar aqui. Então, vocês viram como é fácil da nomenclatura, né? Os elementos representativos. Agora, quando fala dos elementos de transição, aí assim a gente precisa mudar um pouquinho. Vou apagar aqui para colocar alguns exemplos. Olha só. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se muda aqui. Tem isso aqui.
Lembra que o ferro ele tem dois estados de oxidação, como eu falei com vocês? É o estado de oxidação mais 2 e mais 3. Então, eu tenho o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Aí eu dou nomenclatura disso aqui. É o hidróxido de ferro Quantos hidroxilas tem no ferro? Quantos tem aqui? 2. Então, hidróxido de ferro, 2. Agora vem aqui. Hidróxido de ferro, 3, porque tem 3 hidroxilas. Então, a nomenclatura dos elementos de transição é muito simples também. Não é difícil de dar a nomenclatura. Se for elemento de transição, você coloca 2, 3, se for 4, 4, se for 1, assim vai. É a quantidade de hidroxilas. Como o ferro só tem 2 estados de oxidação, a gente vai chamar de também hidróxido ferroso ou hidróxido férrico. Ferroso ou férrico. Então, toda vez que vocês observarem o termo ferroso, significa que o ferro está no estado de oxidação mais 2. Toda vez que vocês identificarem o termo férrico, significa que o ferro está no estado de oxidação mais 3. Tudo bem? Então, a nomenclatura, gente, de elementos de transição também não é complexo, né? A gente só vai utilizar o termo oso e ico para os elementos de transição que tiver apenas 2 estados de oxidação. Aqueles que variar muito, como o caso do manganês, por exemplo, que ele varia de mais 1 até mais 7, ele não pode ser utilizado esse ícone oso, é muito difícil para hidróxido, né? Já para o ferro, que só tem 2, a gente usa oso e ícone. O ouro também pode, porque o ouro só tem mais 1 e mais 3. Então, oso para o mais 1 e ícone para o mais 3. O cobre, que é mais 1 e mais 2, também. Oso para o mais 1 e ícone para o mais 2. Então, toda vez que vocês observarem esse termo com a finalização oso e ícone, tem a ver com o estado de oxidação do elemento. Certo? É tanto que vocês têm uma substância aí que é utilizada para poder fazer a corrosão da placa de circuito, né? Que é percloreto férrico. Não é isso? Percloreto férrico é, na verdade, uma substância que vem com cloreto férrico na presença de, se não me engano, acho que é ácido clorídrico, não lembro direitinho. Não lembro o outro não, mas é o cloreto férrico em si, ou seja, o ferro com o estado de oxidação mais 3, na presença de um ácido forte. Essa substância aí, ela é extremamente corrosiva, né? Ela consome o cobre facilmente e não é interessante vocês mexerem com ela, né? Porque, assim, manusear nas mãos sem luva, essas coisas que prejudicam a saúde. Mas é o ferro no estado de oxidação mais 3. Nada demais. Entender isso, né? Percloreto férrico. Simples, então. Gente, ó, vamos lá, então. Primeiramente, todas as bases, olha só, vamos lá, decoreba. Todas as bases
são compostos iônicos. Todas as bases de arrênios, vamos deixar mais claro, todas as bases de arrênios são compostos iônicos, certo? Por quê? Porque eles estão ligados ali de uma forma a formar íons, né? Ou seja, composta por íons. Tem exceção? Tem. Somente as bases de amônia que não são iônicas. Mas todas as outras são iônicas. Certo? Vamos lá. Então, neste caso, se é um composto iônico, aqui já tem os íons em água. Vai ser o quê? Ó? Na mais OH menos. Aqui, todas as bases são compostos iônicos, então é sólido. O sódio aquoso e a hidroxila aquosa. Observe que a água ela vai em cima da seta, porque ele não está reagindo direto, ela está somente dissociando. Então, os ácidos sofrem ionização, as bases sofrem dissociação. Com exceção das bases, bases de amônia, que sofrem ionização também. Né? Então, todas as bases vão sofrer dissociação, separação dos íons. Se a gente pegar o hidróxido de sódio, que é uma base muito forte, eu vou falar para vocês sobre isso, o que acontece? Vamos ter um composto ali dissolvido em água com um grande potencial de condução elétrica. Certo? Lembra da máquina de solda, que o pessoal utiliza o cloreto de sódio? Poderia ser também o hidróxido de sódio. Só que o hidróxido de sódio ia corroer o metal e aí não ia durar muito tempo. Certo? O hidróxido de sódio, né? Ele é uma base muito forte, né? Que a gente conhece ela como soda cáustica. Soda cáustica não é um ácido. Ela é corrosiva, destrutiva, ela consegue consumir metais, a pele, consumir tudo, mas não é porque é um ácido, é porque é uma base forte, tudo bem? Então, ó, toda vez que vocês utilizarem o termo cáustico, significa que eu estou falando básico, cáustico, a ideia adstringente. Então, o ácido, ele tem aquele caráter azedo, por exemplo, limão. Você, quando chupa um limão, você sente o azedume na sua boca. Já quando você vai morder, escovar os dentes, você sente a sensação adstringente, que aí já não é mais ácido, já é característico da base. Então, você tem as substâncias ácidas e as substâncias básicas. Substâncias ácidas têm sabor azedo, desidratante da matéria orgânica. Base tem sabor adstringente e também é corrosivo, dependendo da força. Então, ácido e base são substâncias com características diferentes que podem ter ações semelhantes. O hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico são corrosivos, porque são substâncias, na sua classe, muito fortes. O hidróxido de sódio é uma base muito forte e o ácido sulfúrico é um ácido muito forte. Certo? Sim, então, o que a gente tem? Aqui é a forma de dissociação da base. Se ela tiver mais de uma hidroxila, também vai ser o quê? Em etapas. Perdeu a primeira hidroxila, perdeu a segunda, perdeu a terceira, se for o caso, né? Então, é tranquilo isso aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, o magnésio. 2. O magnésio, ó. Vai ficar MgOH menos mais OH ou mais OH menos. Certo? Esse Mg vai se dissociar também, formando Mg2 mais OH menos. No final, nós vamos observar o magnésio na forma Mg2+, MgOH+, MgOH2. Só que é uma base forte, ela, no caso, é uma base forte ou base fraca, no caso aqui é uma base levemente fraca.
Além da água, tem mais coisas com pH? Não, a gente ainda não falou de pH não, viu, Matheus? Vou falar de pH daqui a pouco ainda. A gente só está falando ainda do ácido e da base, o que é cada um. pH ainda vou falar, certo? Então, o que acontece? Nós vamos ter a situação aí. O resumo geral dessa equação, né? Resumo geral dessa equação é MgOH2 em água, formando Mg2 mais duas hidroxilas. Certo? Então é bem simples essa equação, não é muito complexa. Certinho? Beleza. Ok. Então é assim as bases que a gente tem. A força das bases, que é outra classificação, que a gente vai falar agora, né, tem a ver com a sua localização. Tudo bem? Posso apagar aí? Vou apagar aqui. Então vamos lá, ó. Bases fortes. Primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Família 1A, família 2A e demais. A classificação das bases basicamente é isso aqui. Família 1A, forte. Família 2A, moderada. Demais. Fraco. Certo? Qual a exceção que nós temos aqui? Da família 2A existe o hidróxido de cálcio e de bário, se não me engano, que é considerado. Não é bário, não. Hidróxido de cálcio, hidróxido de. Principalmente hidróxido de cálcio, que é considerado como uma base forte. Fora isso, segue esse padrão aí. Aí a gente vem aqui, ó. Grau de ionização maior ou igual a 50%. Certo? Lembra do ácido lá que a gente falou? No caso aqui não é grau de ionização, aqui é grau de dissociação. O grau de dissociação aqui é menor que 50%. No caso, 5% menor ou igual a alfa, que é menor que 50%. E as fracas, a alfa é menor que 5%. Mesma ideia do ácido, não tem diferença. Certo? Bases fortes dissociam muito, bases moderadas dissociam moderadamente, bases fracas dissociam muito pouco. Certo? É só isso aí a diferença. Olha só, gente. As bases, elas são consideradas sua força de acordo com a solubilidade. Como a solubilidade da família 1A é muito grande, ela é considerada como uma base forte. A solubilidade da família 2A é pequena, moderada, então base fraca. As demais são todas bases fracas. Qual é a exceção disso aí? Em relação à solubilidade, viu? É as bases de amônia. Que as bases de amônia são bases fracas, mas são muito solúveis em água. Certo? Só essa diferença. Que é a função sal. Antes de falar da função sal, vamos falar de uma reação de neutralização. Vamos dar de piloto aqui, porque
Melhor que dar um jeito de achar em algum lugar, piloto. Neutralização. O que é a neutralização, gente? Neutralização, aí a gente vem agora uma escalazinha que nós chamamos de escala de pH, né? Não vou falar mais sobre ele, mas só vou falar aqui rapidinho um assunto básico, só para a gente poder entender a neutralização. Olha só, a escala de pH que a gente trabalha, ela varia de 0, pode ser menor que 0, pode, a 14. Pode ser maior que 14, também pode, né? E, como central, como é de 0 a 14, vai ser 7. O que é o pH? pH significa potencial hidrogeniônico, ou pH é um simples cálculo. pH é igual a menos log da concentração do hidrônio em solução. Nós vamos falar sobre isso aí, certo? Toda vez que eu calculo a concentração de hidrônio em solução, eu vou ter um valor dessa concentração, desse valor estabelecido. Esse valor aí, nós vamos chamar de potencial hidrogeniônico. Se essa concentração for muito grande, o que acontece? Esse valor vai chegar próximo a 0. Se a concentração for pequena, esse valor vai chegar próximo a 14. Então, quanto maior a concentração de hidrônio, menor o valor do pH. Quanto menor a concentração de hidrônio, maior o valor do pH. Certo? Então, é inversamente proporcional. Por isso o termo potencial hidrogeniônico. Então, quanto maior a concentração de hidrônio, menor é o valor de pH. Então, tem a ver com a concentração de hidrônio. Tranquilo? Só vou botar aqui o carregador, porque o celular está querendo desligar. Certo? Então, vamos lá. O que é que a gente tem, então? Potencial hidrogeniônico é essa concentração de hidrônio em solução. Se a concentração de hidrônio é muito alta, significa que meu pH está se aproximando de 0. Se a concentração de hidrônio é muito baixa, significa que meu pH está se aproximando de 14. Certo? Gente, é importante lembrar aqui, ó, antes de falar, é porque eu teria que dar outro conceito para entender. A água, vou botar aqui já, adiantar uma partezinha, que é para a gente entender isso aqui. Ó, a água se interage com ela mesma e forma hidrônio e hidroxila. Olha só. A água se interage com ela mesma e forma hidrônio e hidroxila. Então, toda a água que vocês tomam, se for pura, ela tem hidrônio e hidroxila em solução. Se for pura, certo? Na verdade, qualquer solução vai ter hidrônio e hidroxila. Teve água, vai ter hidrônio e hidroxila. Vai ter os dois em solução. A questão é o seguinte, dependendo do que você jogar nela, a quantidade de hidrônio diminui ou aumenta, e a de hidroxila também diminui ou aumenta. Se eu jogar ácido em água, a quantidade de hidrônio aumenta, a de hidroxila diminui. Se eu jogar uma base em água, a quantidade de hidroxila aumenta e de hidrônio diminui. Então, na verdade, por isso que pH a gente consegue pelo valor do hidrônio. Se o hidrônio for muito pequeno, significa que a hidroxila é muito grande. Se o hidrônio for muito grande, significa que a hidroxila é muito pequeno. Então, sempre um não vai estar presente no outro. Quando a quantidade de hidrônio e hidroxila for equiparadas, ou seja, equivalentes, significa que eu não tenho nem um meio ácido, nem um meio base. Aí vem a ideia, ó. Quando eu estou com o pH se aproximando de 0, eu tenho ali um pH
ácido, ou seja, abaixo de 7. Quando eu tenho um pH se aproximando de 14, eu tenho aqui um pH o quê? Básico. Ou seja, pH ácido, pH básico. Se ele está se aproximando de 14, significa que eu tenho um meio básico. Meio básico significa que a quantidade de hidrônio é pequena e a quantidade de hidroxila é grande. Se eu tenho um meio ácido, significa que a quantidade de hidrônio é grande e a quantidade de hidroxila é pequena. Então, é inversamente proporcional. Aí o 7. 7 é quando a quantidade de hidrônio e hidroxila, ó, hidrônio é equivalente a hidroxila. Tudo bem? pH 7. pH básico, hidrônio é menor do que hidroxila. pH ácido, hidrônio é maior do que hidroxila. Certo? Nós temos essas diferenças aí. Hidrônio e hidroxila. Então, toda vez que tiver um pH ácido, significa que eu tenho um pH com um excesso de hidrônio e baixo de hidroxila. Quando tiver um pH básico, eu tenho um pH, uma solução com quantidade de hidroxila alta e de hidrônio pequena. Toda vez que eu pegar uma mistura, pegar hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, misturar com água, eu vou ter o pH dele vai ser acima de 7. Muito próximo de 14, que é uma base muito forte. Então, significa que a concentração de hidroxila em solução é altíssima. Por isso que ela é corrosiva. Gente, ó, entenda o seguinte. Hidroxila, que é da base, hidrônio, ou H+, do ácido. A hidroxila da base é muito reativa. Corrói também as coisas. H+, ou hidrônio do ácido, também é muito corrosivo. Então, na verdade, a corrosão tem a ver com a hidroxila e tem a ver com o hidrônio. Se a base libera muita hidroxila, ela vai ser corrosiva. Se o ácido libera muito hidrônio, ele também vai ser corrosivo. Então, entenda o seguinte, quando eu falo, meu Deus, ali a soda cáustica é muito forte. Não é porque ela é ácida, é porque ela é básica. Eu pego lá o ácido muriático, que é aquele lá, o chamado diabo verde. Ele é muito corrosivo. Mas é porque ele tem ácido clorídrico lá, é um ácido forte. É igual o ácido que está no nosso estômago, é o ácido clorídrico. Aí você pega a solução de bateria, é muito forte, é porque ela é ácida, sim, aí tá certo, porque ela realmente é ácida. Mas quando você pega, por exemplo, deixa eu ver outra coisa que é básica, além da soda cáustica, deixa eu ver... Pessoal, sim, o cal de pintura. O cal de pintura queima a mão, estraga a mão. Por quê? Não é porque é ácido, é porque é básico. Tem base ali dentro, que é o hidróxido de cálcio. Entendeu? Então, gente, na verdade, tanto o ácido quanto a base são prejudiciais se for muito forte. Ácido forte, base forte são extremamente reativas e corrosivas. Certo? Alguma dúvida aí? A gente vai falar mais sobre isso aqui. Só estou dando essa ideia aqui para vocês entenderem o que é neutralidade, né? Neutralização. Então, neutralização é você, o próprio nome já diz, neutralizar os efeitos do ácido e os efeitos da base. Quer dizer o quê? Você vai ter uma equiparação, onde hidrônio não vai estar atuando nem a hidroxila. Então, a atuação do hidrônio e da hidroxila é mínima. Então, nós temos aqui uma neutralidade. Se vocês observarem, a água, toda a água que vocês tomam aí, a maioria dessas águas minerais, elas são levemente ácidas. É tanto que o pH da água é em torno de 5, 5,5. Tem algumas que eu vi de 4, gente.
4, o pH de 3,5 a 4 é muito forte. Não faça isso, não tome essa água, não. Se vocês pegarem uma água com pH em torno de 3,5 a 4, não tomem, porque vai prejudicar a saúde de vocês. O ideal é a gente tomar uma água mais cáustica, ou seja, mais básica. Ou então com um toquezinho de limão. Ah, mas o limão é ácido. Sim, mas o limão, quando entra no organismo, ele vai basificar o nosso organismo, diferente dos outros ácidos, certo? Porque o limão tem o ácido cítrico, então ele vai liberar uma substância chamada citrato, vai se ionizar, liberando o citrato, e o citrato vai reagir com o cálcio, e assim, com essa reação, vai ter outras ações lá também, que vão permitir basificar o nosso sangue. Isso é ótimo, certo? Então, na verdade, nossa água ela tem que ser mais alcalina, mais básica, com pH um pouco mais acima de 7. Ou 7 ou 7,5, por ali. É o ideal. Beleza? Então, gente, ó, como a gente está chegando não vai dar tempo eu falar mais sobre outras coisas, eu vou parar por aqui, né, para vocês aí. Então, a neutralização tem a ver com o fato de você impedir a ação da hidroxila e do hidrônio. Tudo bem? Neutralização é porque a gente vai falar sobre sais. O que são sais? Sais, na verdade, são produtos da neutralização de um ácido com uma base. É por isso que eu falei de neutralidade. Então, quando um ácido reage com uma base, eles se neutralizam e formam um sal nesse processo. Por exemplo, hidróxido de sódio, que é uma base, ácido clorídrico, quando se interagem entre si, eles formam um sal chamado cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio que a gente come no nosso dia a dia é um sal proveniente da neutralização do hidróxido de sódio e do ácido clorídrico. Certinho? Que aí, no caso, você tem cloreto de sódio, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Beleza? Então, ó, por hoje a gente vai parar aqui, né? Para não ficar muita coisa, e também já está dando horário. Faltam só 10 minutos. Então, o que acontece, gente? Neutralização é essa questão da gente entender como é que funciona o pH, certo? pH da neutralidade é pH 7. pH ácido abaixo de 7. pH básico acima de 7. Tudo bem? E o que é o pH? pH é o potencial hidrogênio iônico. É um cálculo que a gente faz baseado na concentração de hidrônio. No caso, pH é igual a menos log da concentração de hidrônio, certo? Então, tá aqui, ó. pH é menos log da concentração de hidrônio. Certinho? Gente, olha só. Existe, vamos só para a gente entender, existe pOH, que é igual a menos log da concentração de OH-, certo? Né? E daí a gente tem uma ideia. Existe o pKw, que é um valor fixo de 14. Para a gente é tabelado, 14. Aí a gente tem pKw é igual a pOH mais pH. Certo? Então, esse valor aqui, essa formulazinha, a gente vai aplicar ela mais adiante. Só estou falando aqui para vocês a existência dela, né? Então, pKw é sempre 14, e depois eu vou falar mais sobre isso aqui. Né? Que é equilíbrio químico, que a gente vai falar um pouquinho quando falar de arrênios. Arrênios e Lewis. Então, ó, pH menos log de hidrônio. pOH menos log de hidroxila. pKw a gente vai falar. Mas, ó, pKw é sempre pOH mais pH. Então, pKw, como é 14, então se eu calcular o pOH e o pH e somar os dois, tem que dar quanto? 14. Sempre assim. Certo? Então, ó, quando o pH, ó, para vocês entenderem a importância do pOH e do pH. Quando o pH está próximo de 14, o pOH está próximo de 0. É inverso. Entendeu? Então, ó, quando o pH sobe, o pOH desce. Quando o pH desce, o pOH sobe. É inverso. Então, pOH e pH são inversos. Então, quando um sobe, o outro tem que diminuir. Porque o somatório dos dois tem que dar 14. Se o pH sobe, o pOH tem que descer. Porque o somatório dos dois tem que dar
14. Beleza? Então, por hoje é só.